Fala, minha galera bonita do coração! Como é que vocês estão? Tudo legal com vocês? Beleza. É o seguinte, sempre é um assunto um pouco delicado da gente falar sobre aquilo que a gente gosta. Vocês sabem que eu amo demais este software, o Pianotech, né? Me propus a falar muito sobre ele aqui nesse canal, que embora seja um canal que não é destinado a falar especificamente sobre música, eu falo também de outros assuntos como língua portuguesa, redação e outras coisas voltadas para o mundo mais educacional, né, como eu sou professor. Mas ultimamente eu tenho me detido bastante a falar de música e mais especificamente do software que eu mais uso, este VST maravilhoso, que é o Pianotech. Ao falar tanto dele, as pessoas acabam pensando que eu até idolatro este software, este programa que na verdade eu gosto demais dele. No entanto, a gente tem que admitir que ele tem sim alguns probleminhas, né? Não seria, digamos, algo que vai impedir o uso ou fazer eu não gostar, não usar mais ele, não é isso. Mas nós temos que reconhecer que nada é perfeito e saber das limitações que a ferramenta de trabalho te oferece faz com que você a conheça melhor e até acabe encontrando meios para driblar esses pequenos problemas. E vocês vão ver ao longo do vídeo que ele não se tratam, na verdade, de problemas que influenciam no seu modo de tocar. Não é nada que vai comprometer a usabilidade, a tocabilidade, a sonoridade do sistema. Muito pelo contrário, né? Eu acho que os desenvolvedores procuraram encontrar meios que melhor se adequassem ao mundo dos tecladistas, né? Então é isso aí. Vamos começar pelo primeiro, tá? Não poderia começar pelo último, mas vou começar pelo primeiro problema, a primeira incoerência, como eu coloquei aqui no nome, no título do vídeo, né? A primeira incoerência deste software, que seria em relação ao tamanho do modelo físico. Quando eu falo de tamanho de piano, eu estou me referindo, né, aos modelos mais clássicos, por exemplo, o Steinway Model D, que é o principal que eu tenho aqui nesse software. Ele deveria ter 2 metros e 74 centímetros, né, 274 centímetros do case, né? Porém, existem aqueles mais puristas que dizem que na verdade a corda, o bordão dele tem 2,70 e não 2,74, né, por ser cordas cruzadas. Tem todo um contexto aí, histórico inclusive, da Steinway em relação ao modelo D, que não permite que ele tenha assim os 2,74. Tem toda uma história por detrás disso que está lá no fórum da Modart, você pode pesquisar sobre isso se quiser. Mas o fato é que esse 2,70 que nós temos no Steinway, né, ele é o padrão, né, usado inclusive para a visualização dos microfones, na área de microfones, na janela que você usa para configurar a microfonação do software. Tá? Que é essa janela que eu estou mostrando agora na tela para você, você pode perceber que de uma extensão a outra eu tenho aqui o que seria 2 metros e 70 centímetros. Como é que tu sabe disso, Leandro? Bom, eu fiquei sabendo disso pelo posicionamento dos microfones. Eu simplesmente peguei o microfone número 1, coloquei no final do piano, peguei o microfone número 2, coloquei na parte da frente do teclado do piano e verifiquei quais são os tamanhos proporcionais. Eu vi que um está no ponto 0, né, e o outro está no ponto 275, né? Então eu posso deduzir, né, que este piano ele está, digamos assim, no tamanho, o tamanho dele seria 2,70, né, na verdade, não 2,75, mas 2,70. Este seria o tamanho do modelo que nós temos aqui na janela que se usa para regular a microfonação, a configuração de microfones do Pianotech. Né, a GUI, ou a GAI, né, seria assim
a interface gráfica de microfonação. Tá? Até aqui tudo bem, né? Porque eu tenho que é o modelo Stemmer e de fato ele tem 2,70 de comprimento. Porém, nós vemos que se nós formos alterar esse tamanho da corda lá no design do piano, na janela de design, se eu aumentar o tamanho do piano para 10 metros de comprimento, que é um tamanho exagerado, né? Eu concordo. Mas apenas para fim de verificação, eu posicionei, né, esse slider aqui com o meu cursor do mouse para o tamanho 10 metros de comprimento. E eu fui de novo lá na janela de microfonação para ver se o modelo aumentava. Não, ele continua tendo aqui o mesmo tamanho que tinha antes, de 2,70 metros. Ou seja, não alterou em nada. Né? Eu aumentar o tamanho do piano não muda o tamanho dele na minha interface. E tu vai dizer para mim, Leandro, mas tu está sendo purista porque não tem nada a ver, é apenas uma representação gráfica. Eu concordo que é apenas uma representação gráfica. Porém, vocês há de concordar comigo que o posicionamento dos microfones, né, ele é importante para a sonoridade. Se eu tenho um piano com 10 metros de comprimento, colocá-lo um dos microfones na posição 2,70 faria com que esse microfone estivesse posicionado ao meio do piano e não no final. Porque a sonoridade no final é uma e no meio é outra, no meio da tábua harmônica. No entanto, a sonoridade correspondente é de estar ao fim do piano, o som quase desaparece. Então não há, né, uma coerência entre o tamanho do modelo físico na interface de microfonação e aquela que está lá sendo representada quando você escolhe o tamanho da corda do piano. Tá? Poderia muito bem aumentar, né, na interface de microfonação o tamanho do piano para você ter um modelo correspondente, posicionar os microfones tendo uma noção real do que seria um piano de 10 metros de comprimento. Seria algo muito simples, muito fácil para os desenvolvedores programar algo assim. No entanto, não foi feito e eu não sei dizer o porquê. Né? Espero que nas próximas atualizações, né, na versão Pianotech 9, possa vir esse melhoramento. Fica a dica aí para os desenvolvedores. Outro probleminha que nós temos também, outra incoerência, não vou chamar de problema, e sim de incoerência que nós temos no Pianotech, é o uso de efeitos para os modelos acústicos. Uso de efeitos. E que efeitos são esses, Leandro? Bom, são efeitos de delay, efeitos de equalizer, de 3 bandas, efeito de compressão e efeito de reverb. Há quem diga que o reverb para o Pianotech não é um efeito de rack, aqueles que você coloca numa mesa de som ou mesmo num sistema, né, de sonorização ali para inferir o efeito aos microfones, e sim uma situação de ambiência. O Pianotech, por tratar-se de modelagem física, entende reverberação como sendo uma situação de sala. Você está representando, né, através de um modelo físico, como seria essa sala. Embora não seja um reverb de modelagem física, embora seja um reverb de convolução, como muitos outros, mas ele sim proporciona, né, você pode escolher aqui a quantidade de reflexões, a duração, o tamanho da sala, a entonação, né, que esse reverb vai ter, e muitas coisas, o pré-delay também, tem muitas configurações que tu pode fazer. Então, por esse motivo, ele seria bem coerente com uma situação de sala. Porém, o que não é coerente é você colocar um compressor, uma compressão num piano acústico. Compressão num piano acústico. Como é que pode ser um piano acústico que tem um efeito de compressão? Seria a compressão da sala? Né? Não sei. Como é que você pode colocar um efeito de equalização num piano acústico? De 3 bandas ainda. Será que é uma equalização da sala? Será que é a sala que está proporcionando aquela diferença no timbre do piano? Talvez seja isso, né? Como é que eu posso colocar um delay num piano? O delay é que ele reforça o martelo, ele tem ainda um recurso muito interessante que eu gosto demais, é o fator polarização, onde eu posso
fazer essa compensação de polaridade para que não haja cancelamento de fase da onda, né? Estar no positivo e outro no negativo e tudo mais. Então ele tem essa compensação de polaridade que eu acho muito bacana. Mas eu não sei em que situação se usaria um delay num piano acústico. Os entendidos de piano acústico podem, por favor, falar para mim, né? Não sei. Daí tu vai dizer assim, ó, bom, Leandro, mas isso aí é por causa que o piano, né, ele está microfonado, então tu vai colocar um delay na microfonação. Tudo bem, né? Acontece que alguns modelos, inclusive o modelo padrão, que é o próximo assunto que nós vamos falar, a pré-definição padrão, que não teria, digamos assim, uma microfonação, seria como escutar o piano acústico no ambiente real, também tem esses mesmos efeitos de delay, 2 equalizadores sobrepostos e o reverb. Daí é algo que eu não consigo entender o porquê. O próximo assunto, né, que eu já havia mencionado, é o porquê que as predefinições padrão têm alterações. Por que que as predefinições padrão do Pianotech, né, no caso aqui a predefinição padrão do Steinway Model D, tem o nome Steinway Model D. E na descrição deste preset fala que ele é o mais próximo possível do piano Steinway Model D original. Como se estivesse na sua frente. Seria assim, sem alteração nenhuma no som. No entanto, se você for acompanhar e verificar, ele possui muitas alterações. Por exemplo, lá no equalizador tu tem, né, uma elevação no ponto 1500 Hz, né, 1,5 kHz ali em 2 dB. Se ele é original e ele é o mais parecido, se é o modelo físico mais parecido com o original que existe, por que que há necessidade de colocar uma alteração de frequência no piano Steinway Model D, né? No 1500 Hz acrescido 2 dB? Por que isso? Né? É algo que eu não consigo entender. Por que que ele já não foi criado assim? Por que que a massa, por que que o modelo original já não tem esta frequência na sua origem? E por que que foi alterado por fora aqui? Ah, mas é pouquinho. Eu entendo que é pouco, né? 2 dB, né, em 1500 Hz não é nada quase. Mas ela está ali, ela existe. E por que que ela existe, né? É algo que eu não consigo conceber, sinceramente. Isso não acontece apenas no Steinway, acontece também, né, em outros modelos que eu já verifiquei lá, né, na Steingruber, o Blittner, todos os modelos padrão, eles têm alterações, inclusive de efeito. Poderia muito bem esses modelos, essas predefinições padrão do piano, que são correspondentes a ele na forma mais original possível, não ter um rec de efeitos ativo. Poderia estar tudo desligado isso aqui. Afinal de contas, ele é o original. No entanto, não é isso que acontece. Ele está lá com todos os efeitos, com alterações, com mudanças, e é algo que eu, sinceramente, não entendo. O outro probleminha que nós temos, a outra incoerência que nós temos, é na ordem das pré-definições. A ordem das pré-definições no Pianotech é algo que realmente choca as pessoas normais, e aquelas que têm transtorno obsessivo compulsivo também ficam ainda mais chocadas, né? Dignas de psicoterapia. Porque não há uma ordem clara nessas pré-definições. Não existe correspondência entre as pré-definições dos diferentes modelos e não existe uma ordem nelas. Não é ordem alfabética, não é ordem de semelhança, não é ordem de estilo, simplesmente não existe uma ordem. Elas estão jogadas ali ao vento, né, e estão dispostas como você bem queira entender. É possível organizar isso? Até seria, se eu salvasse elas com os mesmos nomes, como sendo configurações do usuário, eu poderia fazer isso e colocar em ordem, né? Mas daí seria salvo em ordem alfabética também, então não sei como é que seria o correto. Mas o fato é que isso aqui deixa qualquer um louco, né? Pressionando aqui a tecla L do computador, você vai ver que as predefinições ficam todas reajustadas nos respectivos instrumentos, onde não há uma ordem, nem mesmo os modelos Steinway Model D de Nova York e o Steinway Model D
Hamburgo são correspondentes entre si. E, para piorar a situação, existem pré-definições, existem presets no modelo Steno Model D de Nova York que não tem no Steno Model D de Hamburgo. Pasmem, é assim. São dois pianos irmãos gêmeos, né? Só que um é feito na Alemanha, outro nos Estados Unidos, mas que as pré-definições são diferentes de um e de outro, né? Ou seja, muitas são equivalentes, né? Nós temos algumas repetições, mas algumas delas não tem, né? Então a gente fica bastante assim abismado com isso, é algo que me choca bastante e eu não sei o porquê que eles fazem assim. E a última, mas não menos importante, é a falta de verossimilhança nos parâmetros do voicing. Isso mesmo. Falta verossimilhança nos parâmetros do voicing, meus queridos. O que é o voicing? Esse parâmetro que você está vendo aqui, eu vou mostrar na tela, né? Esse parâmetro do meio aqui, muito importante, onde você vai alterar a voz do piano, né? Vai deixar ele mais brilhante, um pouco mais fosco, ou então mais fechado, né? Como você quiser entender. Né? Um piano brilhante demais, ele não é agradável de ouvir, ele incomoda bastante, né? Então tem que ser equilibrado, né? Só que uma coisa interessante é que aqui nós temos três camadas: o pianíssimo, né? O mezzo forte e o forte, para você regular como você quer. Você pode alterar, né, o forte para deixar ele mais brilhoso quando você bater forte no piano, e pode também alterar o pianíssimo para deixar ele mais suave quando você bate fraco, ou um pouco mais brilhante quando você bate fraquinho também, né? Então isso é correspondente direto do velocity aqui, né? O velocity é um parâmetro que trabalha em comum acordo com o voicing lá em cima, tá? Ele está aqui embaixo, o velocity, a curva de velocidade, tem algumas pré-definições que você pode escolher, né? Mas também você vai fazer isso com mais clareza aqui no parâmetro voice, no hammer hardness, ou seja, na ação de martelo, né? Essa ação de martelo aqui, né, você vai regular se tu quer ele com característica mais fechada ou mais aberta. No piano acústico real, isso aqui corresponde aos feltros, à espessura, às camadas de feltro que tu tem no piano acústico. E eu me pergunto, por que eles fizeram isso em três camadas assim? Piano, mezzo e forte, para você regular como se fosse um sintetizador. Por que você não tem aqui simplesmente um único slider onde você pode regular a espessura do feltro? Num piano acústico tu não consegue alterar cada camada. Tu pode agulhar, né, os martelos ali, né, os feltros, para deixar ele mais macio. Tu pode escolher um feltro um pouco mais grosso, mais compactado, né? Isso vai alterar, digamos, são variáveis, né, de um feltro, de um martelo, de piano, que você pode alterar fisicamente. Mas aqui tu não tens isso, aqui tu tens apenas para escolher se tu quer um pianíssimo mais brilhoso ou mais fechado, se tu quer um mezzo forte mais brilhoso ou mais fechado, ou se tu quer um fortíssimo mais aberto ou mais fechado. Tu não tens aqui uma correspondência com o mundo real, dizendo se você quer um feltro mais macio ou mais denso, mais agulhado ou menos agulhado, né? Eu acho que a Modart pecou, né? Um pequeno deslize aqui, não deveria ser assim. Se isso aqui é um piano, é um software por modelagem física, deveria ter aqui uma especificação mais clara, mais verossímil com o mundo real, escolhendo, né, a espessura do feltro, né? Então, mas não você colocar aqui piano, mezzo e forte. Isso aqui acaba confundindo quem entende de piano. Quem conhece piano acaba se confundindo porque não vai encontrar aqui uma correspondência, né? E se esse software procura atender com mais clareza aqueles que entendem de piano, fica devendo nesse ponto, né? Porque isso aqui está mais para uma regulagem de sintetizador e não para o mundo pianístico. Outra coisa que também está dentro desse mesmo parâmetro, que eu posso colocar em coerência com as regulagens, está no vizinho aqui ao lado, que é o design, né? No design tu tem aqui o tamanho da corda, né? Tu tem o tamanho da corda, que pode regular o tamanho da corda. Mas um fator que influencia muito também é a espessura da corda. E
nós não temos como escolher a espessura da corda no Pianotech. É duro dizer isso, mas não tem, né? Poderia ser escolhido também o material, né? Se você quer uma corda de prata, uma corda de bronze, uma corda com revestimento, com quantas camadas de revestimento tu quer no bordão, mas aqui no Pianotech não dá. É como se fosse aquelas cordas universais que tu usa nos pianos, né? Colocada ali e deu, né? Não tem como tu escolher. É simples assim, né? Eu acho que falta isso, né? Falta aqui uma escolha para você colocar ali se tu quer uma corda mais grossa, uma corda mais fina, quantas camadas de bordão tu quer, ou mesmo então simplesmente escolher o material da corda, né? Que nem o V-piano da Roland. O V-piano da Roland permite a você escolher o material da corda. Mas aqui isso não é possível. Não é possível, tu não pode escolher o material e nem a espessura da corda. Tu pode escolher o comprimento da corda, né? Pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não quero que vocês fiquem chateados, né? Aqueles que são amantes do Pianotech, assim como eu, não fiquem bravo comigo. Eu gosto desse software, eu uso ele, não quero trocar por outro, mas nós temos que reconhecer que pode melhorar e vai melhorar. Se nós ficarmos apenas idolatrando, achando que tudo que está aqui está bom, nós não estamos dando chance para os desenvolvedores trazer crescimento, né? Afinal de contas, nada nessa vida é 100% perfeito. As coisas precisam sim ser melhoradas, aprimoradas, e nada melhor, né, do que nós, usuários do software, poder comentar sobre isso, fazer uma conversa e poder dar essa chance aos desenvolvedores de melhorar ainda mais o seu produto. No vídeo de hoje é isso aí então, galera. Eu agradeço a todos pela paciência, né, em ter assistido. Muito obrigado, fiquem com Deus e abração!